Nesse vídeo, falaremos a respeito dos contratos de manutenção do Sigma. Através da celebração de um contrato de manutenção do Sigma, a empresa usuária terá acesso a diversos serviços de suporte técnico, treinamento e, em algumas modalidades, customizações, através de um pagamento mensal fixo que garante ainda a priorização do seu pedido de suporte técnico. Então, o contrato de manutenção é um acordo que a sua empresa, o seu cliente, faz junto à rede industrial para obter suporte técnico contínuo para a utilização do sistema. Os contratos de manutenção são destinados a todas as empresas usuárias do Sigma, independente da etapa de implantação e uso que estejam. Oferecemos uma gama de serviços Oferecemos uma gama de diversas modalidades de contrato de manutenção, que possuem escopos e valores diferenciados. Apresentaremos em seguida todas essas modalidades e quais são os serviços inclusos em cada uma delas. Os clientes que possuem contrato de manutenção Sigma têm suas solicitações classificadas como prioritárias dentro da sequência de atendimento e suporte técnico. Isso significa que todos os pedidos realizados serão atendidos com mais rapidez e agilidade, contando com o total empenho da equipe técnica e de desenvolvimento do Sigma. Quando um cliente que não possui contrato de manutenção identifica a necessidade de uma visita técnica, por exemplo, para que esse atendimento seja liberado, o setor comercial ou representante comercial do Sigma envia para ele um orçamento, que deverá ser aprovado para que depois seja liberado o atendimento. Esse processo muitas vezes faz com que o atendimento de suporte ou visita técnica, por exemplo, não sejam realizados com a urgência que o cliente precisa, pois ele vai precisar passar por todo o processo ao setor de compras, aguardar a aprovação da gerência e, em alguns casos, diretoria, o que muitas vezes torna esse processo lento. Através do contrato de manutenção, esse problema está eliminado, tendo em vista que os serviços cobertos pelo contrato são orçados em horas técnicas que poderão ser abatidas do saldo contratual. Essa aprovação poderá ser feita imediatamente após o orçamento de horas, sem que haja cobranças adicionais. Isso traz para o setor de manutenção uma maior autonomia nas liberações de suas solicitações junto ao Sigma, resultando na agilidade do atendimento das suas solicitações. Através do contrato de manutenção, o seu cliente faz o pagamento mensal de um valor fixo que cobre diversos serviços de suporte e assessoria. Por exemplo, no caso do plano VIP, são disponibilizadas 30 horas técnicas mensais para a realização de diversos serviços. Considerando que o valor da hora técnica do plano VIP é de R$ 81,60, constatamos que, optando pelo mesmo, a empresa tem uma economia média de 60% nos valores dos serviços, se comparando os mesmos aos valores cobrados às empresas sem contrato. Agora vamos conhecer as modalidades de contrato disponíveis. Começando pelo plano básico. O plano básico possui uma vigência mínima de 24 meses e, através dele, é disponibilizado 20 horas técnicas mensais, resultando em 240 horas técnicas anuais, para a realização dos serviços inclusos em seu escopo. No escopo desse contrato, nós temos correção de bugs e erros no sistema, ou seja, manutenções no Sigma, suporte técnico por telefone, tickets de atendimento, ou também pelo atendimento online, treinamento inicial dos operadores, ou seja, através do contrato básico, a empresa obtém aí o direito de receber em suas dependências um consultor Sigma para um treinamento operacional de 2 dias no sistema, e a atualização para novas versões do Sigma, ou seja, com o lançamento de novas versões, a empresa que possui o plano básico já tem aí no seu escopo do seu contrato essa possibilidade de atualizar o sistema sem custo adicional. O valor mensal do plano básico é de R$ 850 por mês. Ok? Esse valor já garante a realização de todos esses serviços inclusos no escopo técnico. Serviços que não estejam inclusos nesse escopo, caso o usuário que opta pelo plano básico deseje, ele precisa solicitar um orçamento à parte com base na nossa tabela de preços e política comercial. O segundo contrato de manutenção a ser demonstrado é o plano Master. O plano Master, de igual forma, possui vigência de 24 meses e ele possui mais horas técnicas, 25 horas técnicas mensais, resultando em 300 horas técnicas anuais para atendimento.
No escopo do plano master, nós temos os mesmos serviços que constam no plano básico, e além deles, nós temos reuniões e visitas técnicas, né? De forma que o cliente que possui contrato plano master, além do treinamento inicial, ele pode solicitar outras visitas técnicas em outros momentos do contrato, e isso já vai estar incluso no escopo de atendimento. E também pequenas customizações, ou seja, customizações de pequeno porte, né? O que seria isso? Caso o cliente tenha necessidade de, em alguma função do Sigma, realizar uma modificação, ele precisa que determinado relatório exiba um item a mais, né, de informação, então ele pode solicitar essas pequenas customizações também dentro do contrato plano master sem custo adicional. O contrato plano master tem o custo de R$ 1.390 mensais. Em seguida, vemos o plano VIP. O plano VIP tem a mesma vigência dos contratos anteriores, vigência mínima de 24 meses, sendo que ele possui, de igual forma, mais horas técnicas, né? 30 horas mensais, 360 horas técnicas anuais. Em seu escopo, nós vemos os mesmos serviços do plano master, ok? Só que além deles, nós temos também a realização de implementações de novos recursos, novos módulos no sistema, ou seja, além daquelas customizações básicas que nós citamos no plano master, o cliente ele também vai poder realizar implementações de grande porte. Então, ele quer realizar a criação de um novo módulo no Sigma, ou, né, como o item abaixo diz, integrações. Ele quer integrar o sistema de manutenção com o sistema de gerenciamento de estoque que ele já possui. Então, esses serviços que também demandam um desenvolvimento de maior porte, eles podem também ser realizados dentro do contrato plano VIP, ok? O contrato plano VIP tem um custo de R$ 2.450 mensais. Agora vamos falar sobre o plano VIP filiais. O plano VIP filiais, ele possui vigência também de 24 meses, né, vigência mínima, e 40 horas técnicas mensais, ok? O escopo dele, ele é praticamente igual ao do plano VIP. A diferença é que no plano VIP filiais, além do atendimento a uma unidade, você pode, nesse contrato, adicionar mais 3 unidades da mesma empresa, mais 3 unidades do mesmo grupo. Então, nós temos hoje clientes com um contrato plano VIP filiais que possuem aí até 13 unidades inseridas no mesmo contrato. Então, nós vemos que para a empresa que quer ter um contrato de forma corporativa, né, para que todas as unidades possuam o mesmo tipo de atendimento, utilizem o mesmo software, tenham o mesmo tipo de suporte, o plano VIP filiais ele se torna aí uma opção interessante nesses casos. Ele tem um custo de R$ 3.400, ok, para as 4 unidades, e havendo a necessidade de estender outras unidades, a gente pode adaptar o valor do contrato, também as horas técnicas mensais, para atendimento de mais de 4 unidades de um determinado grupo, de uma determinada empresa. Algumas observações importantes relativas aos contratos de manutenção. Para os clientes que optam pela compra do Sigma 2012 na licença Enterprise, ou seja, aquela licença que tem um valor de R$ 12.000 e que tem todos os recursos de forma completa e também o serviço de materiais de apoio de forma completa, eles possuem 50% de desconto na mensalidade do contrato de manutenção, independente da modalidade, pelos primeiros 12 meses de contrato. Então, um cliente que opta pela compra da licença Enterprise e quer depois realizar um contrato plano básico. Então, aí ele vai pagar o valor da Enterprise, ok? R$ 12.000. E quando ele firmar o contrato plano básico, nos 12 primeiros meses ele vai ganhar um desconto de 50% no valor da mensalidade de R$ 850. Então, aí ele passa a pagar R$ 420 por mês nos primeiros 12 meses, né, R$ 425, e a partir do 13º mês, até o 24º, que é para completar a vigência mínima, ele volta a pagar o valor normal do contrato, que é de R$ 850. Essa mesma regra vale para todas as modalidades de contrato já conversadas, já exemplificadas aqui nesse vídeo. Uma outra observação importante é que os valores mensais de cada contrato, eles correspondem exclusivamente ao serviço específico integrante daquele escopo.
Ou seja, no caso de um cliente que precisa de uma visita técnica e não tem contrato, como nós já vimos, ele vai pagar o valor da visita, né, que é correspondente ao dia de trabalho, e mais as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem, ok? Então, no contrato de manutenção funciona da mesma maneira. Ele está pagando o valor mensal para cobrir o valor da visita, para cobrir o valor do suporte. Então, nesse caso dentro do contrato ele solicite, por exemplo, um treinamento em company, ou solicite uma visita técnica, ou qualquer outro tipo de atendimento in loco, ele vai precisar arcar com as despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem para aquele atendimento, além do valor mensal do contrato. Então, para cada atendimento in loco, sempre vai gerar uma despesa adicional referente a deslocamento, alimentação e hospedagens, ok? É claro que, por exemplo, nós temos um consultor técnico no Rio de Janeiro, tá? Vou dar esse exemplo. E nós temos aqui uma empresa sediada também na cidade do Rio de Janeiro, próximo à casa do consultor, chega de 30 quilômetros da casa do consultor. O que acontece? Nesse caso, não há necessidade de hospedagem. O consultor consegue ir até a empresa, realizar o atendimento e voltar no mesmo dia. Então, aí é cobrado o valor de deslocamento em cima do deslocamento, da gasolina, do desgaste do veículo. Ok? Mas caso em que é preciso fazer uma viagem mais longa, uma viagem interestadual ou intermunicipal, na maioria dos casos é necessário a cobrança de valores de hospedagem. É importante que o representante comercial ele leia e analise toda a minuta desses contratos, porque a informação que nós passamos nesse vídeo ela é uma informação geral das características diferenciadoras de cada modalidades de contrato. Porém, os contratos de manutenção, eles possuem uma minuta aí que possui 5, 6 páginas, que tem todas as regras de funcionamento desse atendimento, como é feita a contabilização das horas técnicas, como é feito o pagamento mensal do contrato. Então, todas essas regras referentes ao contrato, é importante que o representante comercial leia na minuta e analise, né, e em caso de dúvidas, entre em contato conosco nesse treinamento ou entre em contato com o setor comercial, né, com a assessoria que nós vamos prestar posteriormente para esclarecimento e suporte aí na negociação dos contratos. Então, nós teremos um momento nesse curso de leitura para que os consultores, que os representantes possam ter aí um período para conhecer essa minuta, né, que é uma minuta padrão, e possam também conhecer quais são as regras, as regulamentações desses contratos. Finalizando a parte que falamos a respeito de contratos de manutenção, nós vamos também falar a respeito dos contratos que chamamos de kits pré-pagos, né? O que quer dizer? Nós temos contratos que possuem uma vigência mínima de 3 meses, ok? E são contratos que têm um custo reduzido. Por quê? Porque existem empresas que entendem assim, eu preciso de um suporte técnico agora no início da implantação, depois eu não vou precisar mais, né? Em alguns casos essa é uma conclusão equivocada, porém existem empresas que optam por partir, né, nesse caminho. E aí nesses casos, né, para que não seja obrigatório o cliente fechar um contrato com vigência longa de 24 meses, a gente decidiu por oferecer alguns kits, ok? Que são resumidos com menor tempo de vigência e que podem atender essa necessidade desses clientes que solicitarem esse tipo de contrato mais reduzido. O primeiro kit que vamos falar é o kit básico. No kit básico, ele tem uma vigência de 3 meses, tá? E dentro desses 3 meses, o cliente terá aí 10 horas técnicas mensais para a realização dos serviços compostos no escopo, que é o suporte técnico remoto e o treinamento online, ok? Por esse kit básico, ele vai pagar o valor único de R$600. Então, como ele chama pré-pago, o cliente vai optar por esse contrato, realizar o depósito de R$600 e depois de realizado o pagamento, ele vai ter acesso a esses serviços por um período de 10 meses, considerando esse limite de 10 horas técnicas para ele usar dentro desse período de 3 meses que ele vai estar dentro do contrato. O outro kit pré-pago é o kit VIP. Ele também tem vigência de 3 meses, sendo que ele tem 15 horas técnicas para que o cliente utilize nesse período de 3 meses, nesse período da vigência. No escopo dele, nós temos suporte técnico, treinamento online e desenvolvimento de pequenas rotinas e recursos. Esse kit ele é interessante para empresas que não possuem contrato de manutenção e, de repente, vem a necessidade de obter, por exemplo, uma customização pequena no Sigma, orçada em 10 horas, em 8 horas de desenvolvimento. Ele pode contratar o kit pré-pago, utiliza as horas do kit para fazer esse pequeno desenvolvimento e ainda tem aí um saldo de horas para suporte técnico ou para um breve treinamento online que ele tem interesse em realizar. O kit pré-pago tem um custo de R$ 1.200, também taxa única, e o pagamento dele é antecipado, assim como no kit básico.
E por último temos o kit full, que ele também, mesma vigência de 3 meses, só que ele oferece dentro desses 3 meses uma carga maior de horas técnicas para serem utilizadas, que são 75 horas. E aí dentro do escopo ele tem correção de bugs, né, manutenção no sistema, ele tem suporte técnico, ele tem atualizações de versão, ou seja, caso dentro desses 3 meses ocorra o lançamento de uma nova versão, ele pode atualizar usando as horas técnicas disponíveis. Ele tem treinamento operacional, reuniões e visitas técnicas que podem ser in loco na empresa dele, e o desenvolvimento de novas rotinas e implementações no Sigma. No caso do kit pré-pago full, é claro que no caso em que houver a visita in loco, também da mesma forma que em todos os outros serviços, além do valor do kit full, ele tem as despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem, que são cobradas à parte. O valor do kit full é R$ 6.800, também taxa única. E aí ele tem essas 75 horas técnicas anuais para... Desculpe, ele tem essas 75 horas técnicas para utilizar nessa vigência de 3 meses.